Oi, meu nome é Cauã e hoje eu trago um vídeo tanto quanto importante para mim. O que eu aprendi depois de ler a Bíblia por mais de um ano. Bom, antes disso eu preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu venho de uma família tradicionalmente católica. Então, quando eu era pequeno, eu entrei em contato com algumas práticas dessa religião, como a primeira comunhão e o batismo, por exemplo. Mas isso não quer dizer que eu, nessa época, já era um crente fervoroso, algo do tipo. Até porque nem minha própria família é. Pra falar a verdade, mesmo fazendo parte dessa religião, eu não me sentia muito apegado a Deus. Inclusive, teve momentos em que eu duvidava da sua própria existência. Eu não acreditava em Deus, mas isso mudou. Só para deixar claro aqui, antes de tudo, eu não sou um expert católico em nenhuma outra religião. Para falar a verdade, eu sou apenas um entusiasta que teve curiosidade no assunto e alguns outros motivos, e acabei me convertendo ao cristianismo. Bom, essa aproximação que eu tive com Deus aconteceu basicamente porque durante grande parte da minha adolescência eu questionava muito o porquê das coisas, de onde elas vinham e surgiam. Eu não entrava na minha cabeça de jeito nenhum que uma explosão tinha criado tudo e que existiam coincidências demais para se chamar de coincidência, sabe? E é a partir disso que eu comecei a ler a Bíblia. Só pra dizer que eu não tô mentindo, antes disso acontecer, eu até orava, se eu posso chamar isso de oração, né? De vez em quando e pedia algumas coisas pra Deus. Às vezes não coisas materiais em si, mas respostas e ajuda em algumas situações. E por incrível que pareça, elas aconteciam. Obviamente não no momento exato, né? Acho que até por isso eu não acreditava muito em Deus. Mas olhando depois, eu percebi que Deus me ajudava muito e sempre estava lá comigo. Eu que fui apenas cego de não vê-lo antes. Bom, de tudo isso, como que a Bíblia me aproximou de Deus e como isso mudou minha vida? No início eu não lia muito a Bíblia, mas eu tinha uma certa frequência de ler alguns versículos por dia. E guarde essa informação que ela vai ser bem importante depois. Além disso, conforme eu fui lendo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, eu fui percebendo que ela estava bem mais presente na minha vida do que eu podia imaginar. O estopim para isso acontecer foi quando eu comecei a me relacionar com uma garota. E eu falei isso brevemente no meu vídeo passado, então dá uma conferida lá depois. Enquanto eu ia me aproximando mais dela, eu perguntava coisas a Deus. Eu pedia que aquilo que eu estava acontecendo comigo realmente desse certo. Eu agradecia todo santo dia por Deus ter colocado alguém como ela em minha vida. Eu sentia que todos os meus pedidos anteriores de encontrar alguém finalmente tinham sido atendidos. Mas algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos ensinar algo. E vendo como tudo aconteceu, eu percebi que ela, muito provavelmente, foi alguém que Deus colocou em minha vida para me aproximar mais dele. E só para esclarecer, não teve briga nem nada do tipo, tá? A gente se afastou, mas foi natural. Mas enfim, essa não é a questão. O que eu tirei de toda essa experiência foi como Deus conseguiu melhorar em muito a minha vida enquanto eu me aproximava mais dele. Óbvio que não é mil e uma maravilhas. Ser cristão também significa você abdicar de coisas que você fazia antes. Não é apenas prazer e diversão, mas responsabilidade e principalmente dever com o Senhor que nos guia ao longo de toda a nossa vida. Agora, voltando a falar da Bíblia em si. Lembra que eu falei que eu li alguns versículos antes? Pois bem, nessa época eu era alguém que não curtia muito o tipo de ler livros, sabe? No máximo um mangá e olha lá. Mas a Bíblia foi uma exceção, porque eu não lia um capítulo inteiro por dia, apenas lia um pouquinho, um versículo ou outro ali. E isso me ajudou a construir o hábito da leitura. Com o tempo, eu fui aumentando a quantidade de versículos que eu lia diariamente. Depois foram passando para capítulos e páginas. E isso foi gradual, foi natural. Eu não precisei me forçar a isso. Conforme eu fui lendo, eu também fui percebendo como essa proximidade com Deus transformava a minha vida. De início, eu lia pelo Kindle, que é no celular mesmo. Você baixa no celular e consegue ler ele normalmente. É bom, inclusive, para você conseguir ler, por exemplo, você tá viajando, tá pegando transporte, e você tá com aquele tempinho livre, é bom para dar uma lida. Não só a Bíblia em si, mas qualquer livro. E depois eu comprei o livro físico para ler, algo que foi bem útil para falar a verdade. O celular ajuda bastante na questão do transporte, como eu falei, mas ter o livro em si é bem melhor na questão de estudar, porque você consegue anotar, fazer marcação e tal. Também tem as páginas aqui que você consegue ter tem explicação de alguns versículos que você muito provavelmente tem que pesquisar por fora, então aqui acaba ajudando bastante na questão do estudo. Inclusive, eu deixei o link do livro físico aqui na descrição. É um link de afiliado, obviamente, tá? Comprando por ele, você vai me ajudar ao canal sem nenhum custo adicional. E é isso, né? Se você quiser comprar a Bíblia, compra pelo link e você vai estar ajudando nós. Mas enfim,
Agora voltando, o que eu aprendi com a Bíblia e por que você deveria ler ela? Olha, mesmo se você não for cristão, é interessante você ler a Bíblia, porque lá tem ensinamentos que, independente da sua religião, eles irão te transformar em uma pessoa melhor. Olha o livro de Salmos e Provérbios, por exemplo, eles são literalmente um tapa na cara de qualquer um. Por exemplo, Salmos 119, versículo 2 e 3. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Provérbios, capítulo 21, versículo 25 ao 28. Os desejos dos preguiçosos o matam, porque suas mãos recusam o trabalho. Passam todo o dia a desejar com ardor, mas quem é justo dá largamente. O sacrifício dos ímpios é abominável, mormente quando o oferece com má intenção. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. Além desses aprendizados importantíssimos, a Bíblia, em grande parte dos casos, é atemporal. Ora, Carta de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 32. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo os homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocuparam em adquirir conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Bom, isso aí também é uma clara alusão às depravações sexuais dos tempos de hoje, mas não para por aí. Além dessas relações, a própria Bíblia é estritamente interligada entre si. O próprio Jesus já é anunciado no Velho Testamento há muito tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Além desses e vários outros versículos, temos várias analogias, como o sacrifício de Isaac, Jonas ficando preso por 3 dias dentro de um peixe, José sendo vendido por 20 moedas, e a praga do Egito com a morte do primogênito. Cara, chega a ser surreal tanto de conexão. Além disso, falando do próprio Jesus ainda, mesmo que você não seja cristão, a própria adoção dos comportamentos e ideais de Jesus já te torna uma pessoa melhor. Basta ver os exemplos. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 20. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Bom, eu dei algumas razões que podem te interessar a ler a Bíblia, mas, sinceramente, a vontade em si só vai vir quando você de fato ler ela. Eu posso dar 1001 motivos para você ler, mas a conexão que você irá sentir com Deus tem que primeiramente partir de você mesmo. Perceber a presença de Deus mudou completamente a minha vida. Quando eu enfrentava situações difíceis, como problemas, discussões, ou o próprio peso de arcar com as minhas escolhas e responsabilidades. Quando eu não tinha mais forças nenhuma para suportar tudo isso, quando eu não tinha mais com quem poder contar em determinados momentos, Deus sempre esteve lá comigo. Quando eu me abria e me conectava com o Senhor, toda a dor e aflição era amenizada diante da presença que Ele fazia, e ainda faz, na minha vida. Diante de Deus, o maior dos problemas não passa de um simples ponto de significância. Para Ele, o impossível se torna possível.
tendo o Senhor comigo, eu busco me tornar um pouco melhor a cada dia. Óbvio que nem sempre eu consigo, eu ainda sou humano como todo mundo, eu cometo erros, faço escolhas que não deviam, mas mesmo assim o Senhor tá sempre lá comigo. E isso é um ato de amor que não pode ser explicado nem representado, senão pelo próprio Jesus que se sacrificou por nós. Porque, fora isso, a única forma de entender como esse amor é sentindo ele. Bom, agora eu vou falar 5 recomendações que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a ler a Bíblia. A primeira, e a mais importante: se você não possui o hábito de leitura, não tenha metas ambiciosas como ler um livro inteiro por dia ou 20 versículos de vez. Não. Foque no básico. Comece apenas um versículo por dia, assim como eu fiz. Pode parecer pouco, eu sei, mas aqui você quer construir o hábito de ler. Com o tempo, você vai aumentando o número de versículos e capítulos que você lê ao longo do dia. Segunda recomendação: faça anotações. Aqui você é bem direto. A gente esquece muito rápido as coisas. Por isso, é essencial que você anote o que você está aprendendo. Terminou de ler alguns capítulos hoje? Anote o que você entendeu. E aqui você não precisa complicar. Você pode anotar em um caderno, ou no próprio celular, ou no computador. Eu recomendo o aplicativo do Notion. Eu uso ele diariamente, você consegue dividir bem as anotações, como está aparecendo aí na tela. Bom, para facilitar a vida de vocês, eu deixei esse template que eu estou mostrando na tela, que é como eu dividir minhas anotações e tal. Tá aqui na descrição, é só você entrar no link, apertar lá nos 3 pontinhos, provavelmente no navegador, se você entrar direto no aplicativo, nos 3 pontos aplicativo, vai lá, copiar template e você cola na sua página principal, sem mistério. Isso vai ajudar muito, porque na hora que você for pesquisar suas anotações vai ser bem mais simples, porque ele tem meta misericórdia, ele tem um mecanismo de pesquisa, aí você consegue achar bem mais fácil, porque se você for anotar no livro, às vezes você tem que ficar um tempinho procurando até achar, e aí é meio complicado, sabe? Bom, agora como terceira recomendação, para você que quer se aprofundar mais ainda nos seus estudos bíblicos, eu recomendo fortemente que você use aplicativo de flashcard como o Anki, porque isso vai auxiliar muito na retenção de memória a longo prazo. Eu não vou explicar como baixar e usar o Anki aqui, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo do que ele já tá. Mas aqui no YouTube você encontra vários tutoriais ensinando, não é nada um bicho de 7 cabeças não, é bem simples na real. Como quarta recomendação, eu indico que vocês acompanhem canais ou produtores de conteúdos voltados para o cristianismo. Algo que eu fazia quando eu terminava um livro da Bíblia, por exemplo, Gênesis, eu ia no YouTube mesmo e procurava resultados, explicações sobre o livro. Muitas vezes a gente acaba deixando uma coisa ou outra passar, principalmente por conta da linguagem da Bíblia, que é mais antiga, sabe? Além de entrelinhas e ligações entre os livros anteriores e futuros, você acaba muitas vezes não percebendo isso. Além disso, tem algumas questões como, na própria linguagem original, no hebraico, no latim, você tem algumas mensagens, entrelinhas que você lendo traduzido, você não consegue entender. Aí é bom você acaba pesquisando, porque você acaba pegando coisas que você não sabia, entendeu? Como recomendações de canais que eu acompanho, já consumi, tem um Bible misericórdia. Tem um Bible Project, até esse nome tá aparecendo na tela aí. Pra você ver resumo e explicações sobre os livros da Bíblia. Eles têm 2 playlists, ambas com o Velho e o Novo Testamento. Só um adendo, o canal deles não é católico, por isso que se você for ver as playlists, vai estar faltando alguns livros da Bíblia, caso você seja católico como eu. Mas isso não tira o fato das informações do conteúdo que eles abordarem ali não serem de qualidade, não, muito pelo contrário, são de extrema qualidade. Pelo menos eu confio bastante no trabalho deles. Agora, pra você que é católico assim como eu recomendo fortemente o canal do PKB, cara. A didática, as informações, as argumentações, é coisa de outro mundo, velho. Ele com certeza foi alguém que potencializou muito minha fé e minha confiança na palavra de Deus. Cara, eu recomendo esse canal com toda certeza. Mesmo se você não for católico, assiste pelo menos um vídeo que você vai entender o porquê. O PKB fez um trabalho magnífico naquele canal, isso que eu tenho a dizer. Merecia mais reconhecimento, aliás. E por fim, como quinta e última recomendação, eu recomendo que você ande próximo de pessoas que compartilham a mesma fé que você. Eu, infelizmente, não tive essa sorte, pois a maioria dos meus amigos não eram católicos, eu também não era muito chegado aí em missas e eventos na igreja. Eu não gostava porque quando eu era pequeno, eu era basicamente forçado a ir para esses locais. Hoje minha opinião já mudou bastante com relação a isso. Devo confessar que eu ainda não sou um frequentador habitual, mas isso é algo que eu quero mudar. Então, se você tem a oportunidade, saia com amigos ou com familiares que compartilham a mesma fé que você. Vá para a igreja com eles, saia com eles em eventos cristãos. Isso pode fazer uma baita diferença na sua vida. Bom, eu acho que eu consegui passar o que eu queria nesse vídeo.
Se você ficou com alguma dúvida ou quer corrigir ou dar uma sugestão aqui, sinta-se à vontade para falar aqui nos comentários. O que eu peço do fundo do meu coração é o máximo de respeito entre todos aqui, pois eu sei que infelizmente ainda existem rixas e brigas entre diferentes religiões. Por isso vamos tentar ser um exemplo aqui e ter um bate-papo saudável, tá? E também não se esqueça de dar like e se inscrever no canal, isso não custa nada e você acaba fortalecendo ainda mais o meu trabalho. E você que já é inscrito, muito, mas muito obrigado. No mais, eu agradeço humildemente a vossa presença aqui. Muito obrigado por ter me escutado até agora. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Amém.